Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 3, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês, tá pessoal? Então pessoal, hoje, feriado nos Estados Unidos, né? Ele foi colocado para hoje, né? Seria amanhã, o dia 4, né? Mas foi colocado para hoje, né? Então metade do fluxo global não está presente hoje, né, pessoal? Então hoje tivemos águas tranquilas, né, pessoal? Então, bora para nossa análise, né, galera? Se nós formos olhar, não tivemos break news, né, galera? Até tivemos alguma coisa ali no Oriente Médio, mas nada de não evento, né, pessoal? Inclusive os futuros, pessoal, os futuros estavam tão flat, né? 0,30, 0,40, o Dow Jones que está operando mais de 1% de alta, isso aqui para os futuros, né, galera? Então, e a Europa também, né, pessoal? Uma leve alta, tá? Se nós formos olhar aqui os setores, petróleo, flat, né? Então, o petróleo hoje ele tá flat, tá, galera? Ficou um dia um pouco mais lateral. Prata e ouro em alta, né? Ouro 1%, prata 2%, cobre 0,70, tá? O aço ficou flat durante boa parte do pregão, ficava positivo, negativo, e o minério de ferro em queda, tá? Então tá de 0,81. Então, dado isso, galera, e mais, né? Ontem nós tivemos o payroll, ontem eu não pude estar aqui, tá? Mas tivemos um payroll negativo, né? Então, a nossa bolsa ela deu um spike para cima, tá? Tá aqui, né? Ela deu um spike, aliás, um spike para baixo, né? E isso aqui é o câmbio, né? É. O DI foram para baixo, tá? E a bolsa foi para cima, né? Mas devolveu parte dos ganhos, né, galera? Então, começando aqui pelo nosso mini índice, né, galera? Hoje nós tivemos os DIs caindo, né, galera? Estavam 0,5% de queda, mas depois eles arrefeceram, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui essa curva, né? Então a curva aqui, olha só, os DIs estavam flat, tá? Então eles estavam 0,10, 0,20, 0,30, né? Até 0,50 eles estavam em queda, ficaram mais ou menos uma hora, né? Eles ficaram boa parte do pregão, né? Uma hora e meia flat, mais negativo. E depois eles arrefeceram um pouquinho mais, né, galera? Sendo que alguns vértices, né? Somente os vértices aqui, até uns vértices de DI médio, né? Eles ficaram 0,80, alguns 0,90, 0,70. Então, DIs estão na queda, né, galera? Nossos juros ontem nós tivemos o leilão de prefixado, né? Que foi um dos mais altos desse do ano, né? Acho que foi o segundo mais alto. Isso aqui meio que estressou um pouquinho a nossa curva, tá? E além do mais, nós também temos, né, nosso calendário econômico, no qual nós tivemos alguns indicadores, né? Nós tivemos a produção industrial às 9 horas, né, que saiu flat no evento também, e o PMI, né, que saiu flat também, tá, galera? Nada que mexesse assim tanto, tá? Fato é, deixa eu mostrar aqui, né? Então a gente teve o nosso mini índice já abriu com um leve gap de alta, né? Eu acho que de uns 500 pontos, mas em 4 minutos, né, já estava 0,5% e quase chegou a 1% em mais ou menos, né, galera, uns 10 minutos, né? Ele ficou rondando aqui, né, essa parte aqui do 1%, perto do 177 mil, onde ele está trabalhando agora, tá? Fez uma movimentação de alta, né? Voltou na VWAP. Isso aqui, galera, é um movimento bem interessante, no qual a gente tenta desafiar a máxima, né? Só que ele ficou aqui meio que rejeitou, né? Essa máxima aqui, né? Então, para mim, essa aqui é um movimento bem clássico, né, galera? O melhor é que ele saia aqui, nós temos aqui embaixo o ajuste e o POC, né, de ontem.
interessante, para mim o melhor desenho, né, é ele sair de mais ou menos 0%, um pouco positivo, um pouco negativo. Então ele ganha um momento, né, volta ou na VWAP ou num possível suporte. Aí aqui a gente tem a compra, né? Esse aqui é um desenho mais confortável, né, galera? Uma movimentação mais confortável da cotação. Só que às vezes ele não faz isso, né? Então ele faz uma movimentação, volta na VWAP, e essa aqui para mim, assim, de primeira operação, para mim essa aqui é a mais fácil, né? É mais intuitivo a ser feito. Então, galera, ele faz essa movimentação, recusa, né? A mínima, tenta lá de novo, toca 3 vezes, né? E depois a gente tem a abertura do mercado à vista. A abertura do mercado americano não tem, porque está fechado, né, galera? Então hoje o EWZ não está aberto, né? Nem o BR Titãs, mas está o nosso. Se nós formos olhar ali na Europa, né, nós temos o IBZ é o IBZL, né? IBZL. Então ele fechou com 1,5 de alta, né? Então esse aqui é o segundo que tem maior liquidez, né? Não tem uma liquidez tão forte assim. Então na Europa nós fechamos em alta, né? Então movimentação, abertura do mercado à vista, né? Tudo na alta, tá, galera? Tudo na alta. Mas a gente viu aqui que a gente teve uma pequena barrigada, né? Que a gente fala para baixa, para depois a gente subir, tá, galera? Então ele fez uma movimentação um pouco mais contraintuitiva, onde para mim, né? Ele veio mais buscar liquidez mais abaixo para se fazer o movimento que ele queria realmente, né, galera? Então nesse interim, né, nessa movimentação aqui, pelo menos de 1 hora e meia de pregão, a gente tem aqui esse nível mais interessante de ser comprado, porque ou é ajuste ou no POC de ontem, né, galera? Então essa movimentação aqui bem interessante, e ele não conseguiu, né, voltar de novo aqui na mínima, né, galera? Os players defenderam e depois aqui ficou um pouquinho mais claro, tá, galera? Que ele queria vir pelo menos nessa maior liquidez, né? Então a gente tem a liquidez no qual ele trabalhou, tá? Então aqui a gente tem interseção de vários candles, né? Então essa aqui é a maior liquidez de até então. Mas por quê? A gente entende, né, que ele fez um movimento realmente, estava tudo na alta, mas fez um movimento de queda. Enquanto isso, as nossas ações, né, aqui, olha só, Banco do Brasil, principalmente setor bancário, né, a Vale estava aí a perto baixo, estava um flat, mas depois elas começaram a ficar um pouco positiva, né, galera? Essa movimentação aqui que eu achei bem interessante, né? Então ele deixou de arrefecer, né? Fez um pequeno back e começou a renovar a máxima. Essa movimentação aqui, né, galera? Eu sei que é um pouquinho menos contraintuitivo, mas aqui a gente teria como alvo pelo menos essa liquidez. Essa liquidez daqui. Foi exatamente onde ele parou, né, galera? Então, depois das 10h30, né, de operação, eu entendo que essa aqui foi um pouquinho mais fácil de ser enxergada, igual essa aqui, né, logo no início do pregão. Depois não deixou, né? Aqui ele meio que os players trabalharam na compra, né? E tá conseguindo passar, né? Tá tracionando a liquidez aqui para cima dos 177 mil, né? Agora que ele tá aqui, mas bora ver como é que vai continuar essa movimentação, né? Foi uma movimentação um pouco mais, que eu diria, encomendada, né? Porque fluxo está pouco, né, galera? Se nós formos olhar aqui, inclusive, olha só, o fluxo tá bem pouco, né? Então, o nosso índice, olha só, 55 mil contratos, o POC está no 55 mil, 51, né? Então, essa liquidez aqui, ela tá pouca, era para estar cento e pouco, 120, 140 no POC de hoje, tá, galera? Então é isso para o nosso mini índice, tá? Dólar futuro, pessoal. Então o dólar hoje realmente, galera, arrefeceu, tá? Mas ele deixou uma movimentação
que foi o contrário do índice, né? Então a gente tem o POC aqui, o POC do dólar, tem sido um pouco maior, né? Então essa aqui é o maior zona de contrato, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês exatamente, né? Então não é uma linha. Eu sei que o POC, se nós formos olhar, nós temos um preço bem definido, mas no dólar, né? A gente tem eu gosto de marcar assim. Então é uma região, tá? De alguns pontos, de 2, 3 pontos, né? É mais ou menos assim que segue no dólar. Então então a gente tem um ajuste e o POC, né? Ele fez a movimentação de queda, voltou no POC e caiu, né? Então no índice a gente tinha a compra e no dólar a gente tínhamos a venda, né? Mas também apoiado em que, né? Se nós formos olhar aqui para o nosso Forex, ele só venceu, né? Então todas as moedas estão perdendo, né? A não ser a Argentina, né, galera? Mas todas as moedas elas estavam perdendo pro Brasil, tá, galera? Isso aqui não parece ser bem diferente, né? E também se nós formos olhar o nosso DXY, ele tá meio que 0 a 0, né? Ficou boa parte do pregão no 0 a 0, mas ele estava um pouquinho mais negativo, né, galera? Então essa movimentação aqui no dólar, né, eu achei bem interessante, né, no qual ele faz uma movimentação, volta, né, numa resistência e volta a cair, né? Então, para mim esses pontos aqui são bem interessantes, né, galera? E depois voltou na VWAP, né? Voltou na VWAP. Então, aqui a gente tinha uma movimentação, né? Eu achei que essa aqui estava um pouco desnivelada, tá? Por causa do nosso gerenciamento de risco, né? Então, não dá para fazer um para um, mas essa movimentação mais interessante, né? No qual ele volta, né? Quem não conseguiu entrar nessa, volta, o preço volta, né? Um pouco, e aqui ele ficou agarrado no 210, né? E voltou de novo o vendedor, né? Mas depois ele fez a mesma movimentação, só que depois do primeiro preço futuro, né? Então a gente do primeiro preço futuro que ele tracionou a liquidez aqui, deixou o preço futuro abaixo, galera. Que é interessante nós darmos, né, que a gente chama barrigada, né? Então a gente tem uma movimentação de alta aqui, uma certa movimentação, né? É um respiro do mercado para vir para o preço futuro. Então eu achei bem interessante, né? Uma venda aqui é bem interessante, né, galera? Então depois saiu o segundo preço futuro, né? Primeiro preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro, que nesse caso veio um pouco acima, né? Mas os players ficaram trabalhando pela parte de baixo, né? Do preço do segundo preço futuro. E depois ele fez um movimento que é um pouquinho mais contra-intuitivo, né, galera? O que eu entendo aqui é que para ele parar de cair, né, ele teria que trabalhar um pouco mais acima desse preço futuro, né, do segundo, mas ele parou abaixo. Por quê? Os players de mercado, às vezes, né, então eles param os dealers, né, eles param a movimentação do câmbio, né, colocando uma petaxe, porque assim nós temos o jogo, né, que como é que a gente sabe que a primeira petaxe futura ela é vendedora? Quando ela está abaixo da maior liquidez da primeira uma hora, né? E depois, aqui, aí a gente já tem uma petaxe para ter referência. Então a segunda, ela vem um pouquinho mais alta que a primeira, né? Então isso aqui meio que tira, né? Alivia a venda aqui para o nosso dólar. Mas a cotação ela tem que trabalhar mais acima do preço futuro, né? Ficou trabalhando abaixo desse nível. E além disso, quando acontece isso, né? Possível e o câmbio ele tende a cair, né? Possivelmente ele vai trabalhar mais numa alta um pouco na baixa, né? Mais forte, porque isso aqui é um movimento um pouco mais contra-intuitivo. Os players desmontam a posição e ficam vendedores, né? Então essa movimentação é bem interessante, né? E a gente entender o que os players, no caso aqui também os dealers de mercado, eles querem fazer com o câmbio, né, galera? Então, primeiro preço futuro, né? Segundo preço futuro, terceiro preço futuro e Petax
futura final, né? A gente tem aqui os posts do dia, deixa eu colocar todo o desenho aqui, né? Então a gente tem aqui preço futuro final, né? A gente não fechou a simetria hoje, tá? E os posts do dia, né? Bem difícil de vir aqui buscar porque a distância tá de 36 pontos, né? Então tá bem custoso ainda do preço futuro ele vir para o preço à vista, tá, galera? No nosso estudo sugerido nós erramos 2 pontos, né? 2 pontos que ocorre meio-dia, que é dessa Petax para essa Petax que é oficial, né, galera? Então ele não fechou a simetria. Eu acho que aqui a diferença ainda nós temos duas frequências, né? Então 8 pontos, então deve ser 7 pontos e meio, 8 pontos. Não fechou a simetria da manhã, tá, galera? Aqui possivelmente, né, nós teríamos, se ele viesse para cá, teríamos uma venda para vir para o preço futuro, né, galera? Seria bem interessante. Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente final de semana, bom resto de pregão e até mais, pessoal. Valeu!